Seu nome foi negativado sem você ter feito nenhuma dívida? O que pode ser feito? Olá, eu sou Eduarda Bastos, advogada especialista em direito do consumidor. Se você descobriu que seu nome foi negativado sem ter dívidas, você está no vídeo certo. Hoje eu vou te explicar a diferença entre uma negativação legítima e apenas uma conta atrasada, que é o que confunde muitas pessoas. Receber uma notificação ou descobrir que o seu nome está no SPC ou Serasa pode gerar angústia, prejuízo financeiro e principalmente bloqueio de crédito nos momentos em que a gente mais precisa. E é pior ainda quando você nem fez essa dívida ou já havia quitado. Isso acontece e é grave. Mas antes de te dizer o que fazer nesses casos, eu vou te explicar a diferença de negativação indevida e conta atrasada. Negativação indevida é quando o banco ou uma empresa qualquer insere os seus dados no SPC ou Serasa sem justificativa válida, sem aviso prévio por erro, cobrança já paga ou valores que você contestou e são inexistentes. Já a conta atrasada, ela existe em casos em que a dívida está em atraso, mas não foi comunicada ainda aos órgãos de proteção ao crédito, que são o SPC e Serasa. Nesse caso, você vai sofrer uma cobrança, uma restrição comercial, mas o seu nome não está sujo, negativado. Nesse segundo caso, não existe possibilidade de você pedir uma ação indenizatória por danos morais, porque o que gera a indenização é justamente a negativação. Agora eu vou deixar aqui algumas imagens de conta atrasada e negativação. Essa primeira tela aqui, vocês percebem que vem escrito nitidamente, como conta atrasada. Então, ela não está negativada. Já essa segunda tela, ela é realmente uma negativação. Geralmente ela vem em vermelho, escrito negativação, dívida negativada. Isso demonstra também o quão grave é a negativação, diferente da conta atrasada. Agora vamos ilustrar com um exemplo. João esqueceu de pagar uma fatura do plano de celular e ela está em atraso há 10 dias. A empresa vai calcular os juros e vai mandar um aviso para o Serasa, por exemplo, mas não vai necessariamente negativar. Exemplo 2. Maria recebeu uma negativação no Serasa de uma dívida que já tinha sido paga há alguns meses, ou seja, ela já está quitada, então é uma negativação indevida. Outro caso importantíssimo que chega bastante aqui no escritório são pessoas que fazem acordos com, por exemplo, o Serasa ou até as empresas que realmente negativaram, fazem esse parcelamento e elas querem que na primeira parcela já seja removida a negativação. Sim, você tem esse direito. A partir do momento que você faz um acordo e começa a pagar a dívida, o seu nome já deve ser retirado da negativação em até 5 dias úteis. Mas muitas empresas só fazem essa retirada após a quitação integral da dívida, o que é ilegal e cabe também ação judicial. E o que é que leva a essa negativação indevida? Pode ser um erro de cadastro na empresa que às vezes manda o CPF do cliente por engano, a cobrança de uma dívida já quitada e parcelada, como esse exemplo, ou a cobrança de valores que não existem, ou pessoas que jamais fizeram contratos com essas empresas e tiveram essa negativação. E se você está gostando desse vídeo, aproveite para curtir e se inscrever no nosso canal. Assim, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e levar essas informações tão preciosas para outras pessoas. Diante de todas essas explicações, o que é que cabe para o consumidor? Quais são os direitos em caso de negativação indevida? Nesse caso, a primeira coisa é exigir a retirada dessa negativação. E ela é feita principalmente quando ela é a única negativação. Porque você concorda comigo que não faria sentido a gente retirar uma negativação indevida e ter várias outras devidas? Então é assim que entendem os tribunais. E existe também o direito à indenização, sempre que o nome for sujo e ela for a única negativação no CPF do consumidor. Algumas pessoas procuram a gente quando estão em algum trâmite de financiamento, por exemplo, de apartamento ou veículo, quando estão à procura de um empréstimo. E é nesse momento que elas descobrem que o nome estava negativado. Nesse caso, haverá a possibilidade de exigir da empresa a reparação, porque concorda comigo, se a pessoa é impedida de fechar o financiamento da sua casa própria em virtude de uma negativação indevida, ela obviamente vai precisar que isso seja reparado na justiça. Mas doutora, como que eu posso agir se o meu nome for negativado indevidamente? Quais medidas eu preciso tomar? Eu vou deixar aqui um pequeno passo a passo. Então, a primeira coisa é solicitar o extrato do Serasa ou SPC. Nesse extrato vai vir todo o detalhamento dessa dívida, principalmente a data da emissão desse extrato, para demonstrar que naquela data o seu nome estava negativado. Passo 2, guardar documentos comprobatórios, como pagamentos que você tenha feito, protocolos de atendimento, e-mails, tudo que você fizer para tentar resolver essa situação com a empresa. Passo 3 é notificar essa empresa por escrito. Você pode utilizar, inclusive, o portal do Reclame Aqui e fazer a abertura de uma reclamação, informando que o seu nome está negativado indevidamente pela empresa. E, por fim, se nada disso funcionar, você pode sim recorrer à justiça. Nesse caso, procure sempre um advogado da sua confiança para verificar quais direitos você possui no seu caso específico. Outra pergunta também campeã é: como que eu vou emitir esse extrato do Serasa, por exemplo?
você consegue emitir tranquilamente pelo aplicativo ou pelo site. Basta fazer o cadastro e procurar pelo botão de emitir certificado. Geralmente, em até 24 horas ele vai chegar no seu e-mail e é 100% gratuito. Esse extrato é a prova mais importante de todas do processo, porque muitas empresas negativam os clientes entram com o processo e logo que elas são citadas, elas retiram a negativação, como se aquilo jamais tivesse acontecido. Mas com o extrato a gente vai comprovar que naquele dia, naquele horário, o nome estava assim negativado. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, aproveita e já compartilha esse vídeo. Às vezes esse alguém precisa apenas dessa informação para conseguir correr atrás de seus direitos. E com isso eu me despeço de vocês. Lembrando que você ainda pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.